come in simplicity, longing for purity, to worship you in spirit and truth. Only you, Lord, strip it all away till only you remain. I'm coming back to my first love. Only you. You're the reason I sing. The reason É realmente um prazer e um momento muito feliz para esse lindo casal, o irmão Carlos Henrique, a irmã Érica, e com certeza também para os pais da noiva e do noivo. E com a presença de todos, o casal escolheu um cântico e nós iremos entoar esse cântico de pé, escolhido pelo casal de número 87. E logo após teremos uma oração. Amor
que é um momento único na vida. É um momento que não se repete esse, que vocês estão vivenciando agora. Então é só menos natural que vocês estejam tão felizes como nós estamos vendo aqui hoje. Porque casar-se, principalmente aqueles que contraem o primeiro matrimônio, jovens como vocês estão fazendo, significa dividir a vida com alguém. Dividir meio a meio a vida com alguém. E isso é de acordo com o que a Bíblia ensina, com os padrões de Jeová. Porque, embora a Bíblia, Henrique e Érica, mostre que o homem e a mulher podem ser felizes no estado de solteiro, o que Jeová intencionava no começo para homens e mulheres é que eles fossem casados. E eles granjeariam felicidade sendo casados. O casamento é um arranjo de Deus, então, para trazer felicidade para vocês dois. Veja só na Bíblia, você pode abrir aí o seu exemplar da Bíblia e olhar lá no início, em Gênesis, logo no começo. Uma particularidade interessante do livro de Gênesis é que uma expressão é bem repetida no capítulo 1. Repare nessa expressão e no que ela nos ensina. Se você reparar, por exemplo, aqui no versículo 10, depois de Jeová ter chamado a terra de terra e os mares, ter feito separação entre a terra e o mar, aí o texto diz que, ademais, Deus viu que era bom. Essa expressão, Deus viu que era bom, ela se repete várias vezes nesse capítulo 1 de Gênesis. Por exemplo, no versículo 12, ela se repete depois que Jeová fez a vegetação verde. No versículo 18, depois no 21, no 25. E entre as criações de Jeová, qual deve ter sido aquela mais espantosa, a mais bonita, aquela que tinha semelhança dele, que conseguia pensar, raciocinar, trabalhar, agir e que controlava tudo mais? O homem. Então Jeová, depois que criou o homem, tinha tudo para dizer que estava bom, que era bom. Mas repare o que a Bíblia diz. Vá até o capítulo 2, versículo 18. Então a palavra de Deus nos conta: e Jeová Deus prosseguiu dizendo: não é bom que o homem continue só. Vou fazer-lhe uma ajudadora como complemento dele. Estava bom já? Só o homem? Não estava bom ainda. Aí Jeová criou a mulher. Ele fez a ajudadora como complemento dele. E aí, se você voltar no capítulo 1, os eventos do capítulo 1 não necessariamente aconteceram antes dos eventos do capítulo 2. O capítulo 1 de Gênesis é um capítulo que ele trata mais da criação como um todo, que inclui a criação do homem, e o 2 dá foco na criação do homem. Mas voltando ao capítulo 1, quando ele nos fala no versículo 27, ele diz que Deus passou a criar o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. Então ele criou o homem e a mulher, já aqui, depois nos eventos do capítulo 1, depois do versículo 27. Aí o versículo 31 diz: depois Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Percebeu? Antes de criar a mulher, não estava bom. Mas depois que ele criou a mulher, aí ficou muito bom. Porque esse foi um arranjo de Jeová, o casamento deles dois foi um arranjo de Jeová para a felicidade deles dois. Aí nós podemos continuar lendo, agora voltando ao capítulo 2, podemos continuar lendo os versículos 21 e 22, que são os versículos de quando Jeová especifica mais sobre a criação da mulher. A Bíblia diz: por isso, Jeová Deus fez cair um profundo sono sobre o homem, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e fechou então a carne sobre o seu lugar. E da costela que havia tirado do homem, Jeová Deus passou a construir uma mulher e a trazê-la ao homem. Jeová casou eles. Veja agora no versículo 24 o cunho dessa união que Jeová fez entre o homem e a mulher. A palavra de Deus diz: por isso é que o homem deixará seu pai e sua mãe e tem de se apegar à sua esposa, e eles têm de tornar-se uma só carne.
Repare, Henrique e Érica, a palavra de Deus não se refere a ninguém mais na terra como uma só carne com vocês, nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem ninguém. É o vínculo mais íntimo que uma pessoa pode ter, é no casamento. É realmente uma cumplicidade, um companheirismo. É esse, né? E pelo fato de se tornarem uma só carne, nós entendemos que é um companheirismo, uma cumplicidade, que Jeová tensionava que durasse para sempre. E que seja assim no caso de vocês. Que seja um casamento para sempre. E qual é o resultado? Bom, a Bíblia diz que Jeová é amor. Jeová é um Deus feliz. Então, o resultado para quem segue os seus princípios não pode ser outro do que ter amor na vida e ter muita felicidade. Vocês conseguem ver isso na própria família. Vem vários casais que conseguem viver muito bem, muito felizes dentro da própria família. Também na congregação cristã. Sem dúvida, vocês conhecem muitos casais que têm muita felicidade porque aplicam os princípios bíblicos. Mas por que então, hoje em dia, o casamento ele dura tão menos? Nós vemos em tantos países o casamento parece estar em declínio, o número de divórcios vem se elevando. Por que isso tem acontecido? Muito simples. O arranjo do casamento é um arranjo de Jeová. Foi Jeová que instituiu o casamento. E como Ele que instituiu o casamento e conhece bem a nossa formação, Jeová pode dar as regras para vivermos bem dentro do casamento. Se essas regras forem descumpridas, se você quebrar as leis de Jeová, é óbvio que o casamento vai ser infeliz e o resultado acaba sendo o que nós acabamos vendo no mundo. As pessoas acabam se separando no mundo afora. Mas isso não vai acontecer com vocês, porque Jeová quer que vocês fiquem casados para sempre e vocês vão granjear a felicidade. Se for preciso, terão a ajuda da congregação cristã para conseguir ter essa felicidade. Mas lembre-se que os conselhos que se encontram na Bíblia são conselhos que foram escritos há pelo menos 2000 anos. Não mudam. Por que não mudam? Porque as necessidades do homem, da mulher, continuam as mesmas. O nosso formador conhece bem as nossas necessidades, por isso ele não precisa mudar os seus conselhos. Então, se vocês quiserem incluir Jeová no seu casamento, vai ser necessário que estudem a Bíblia juntos, que orem juntos, que sirvam a Jeová juntos, que se vejam um ao outro como companheiro de serviço a Jeová. Aí o casamento vai andar bem, porque vocês vão estar preocupados não apenas em agradar um ao outro, mas também em agradar a Jeová. Quais são os conselhos que a Bíblia dá, então, para vocês como indivíduos dentro do casamento? Vamos falar dos conselhos para o marido primeiro, para você, Henrique. Que conselhos a Bíblia dá? Veja primeiro o seu papel dentro da família. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Encontre aí o seu papel na família. O texto diz: mas quero que saibais que a cabeça de todo homem é o Cristo. Por sua vez, a cabeça da mulher é o homem. Por sua vez, a cabeça do Cristo é Deus. Simples, né? Você é cabeça de sua esposa. Quer dizer que você é o chefe da família. Como se diz, né? Chefe de família. Vai passar a ser um homem de verdade, no pleno sentido da palavra. Chefe de família. Agora, geralmente, quando se fala em chefe, as pessoas não gostam muito do seu chefe, né? Existem exceções, é bem verdade. Mas geralmente o chefe é aquele que diz o que você não quer ouvir, que você pede uma coisa e às vezes ele não te atende, que te cobra, que te faz ficar até mais tarde. No trabalho acontece isso, infelizmente, né? Mas o conceito cristão do que é você ser um chefe de família é muito diferente desse conceito. Porque lembre-se que você tem um cabeça também, um chefe também. Olha aí no texto de novo, 1 Coríntios 11, 3. Então o texto disse que
a cabeça, mas quero que saibais que a cabeça de todo homem é o Cristo. Então você tem que exercer a sua chefia do modo como Cristo exerce a sua chefia sobre você. Consegue imaginar Jesus aqui na Terra? Você convivendo com Ele? Pelos relatos bíblicos que você conhece tão bem, consegue imaginar como era Jesus? Jesus não era um tirano. Nós não conseguimos imaginar Jesus um homem duro, inflexível, exigente. Antes, ele sem dúvida era um homem amistoso, agradável. Era bom estar na sua companhia, as pessoas queriam estar na sua companhia. Então a sua chefia tem que ser assim. Nós conseguimos ver aqui, mais uma vez, a comparação da chefia que o homem tem que ter com a chefia de Cristo. Então mova aí as páginas da Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo 25 primeiro. Então o texto diz: maridos, continuai a amar as vossas esposas, assim como também o Cristo amou a congregação e se entregou por ela. Entendeu aqui o conselho bíblico? Você tem que amar tanto a Érica que você tem que ser capaz de, se for preciso, dar a sua vida por ela. É o tamanho do amor que você precisa demonstrar para ela. E as mulheres precisam disso, de amor, se sentir amadas, mais do que ouvir que são amadas, elas precisam se sentir amadas. Então, se você ama tanto a sua esposa, você, por exemplo, não vai usar a sua chefia como um bordão para intimidar a sua esposa. Mas quem é o chefe aqui? Você não vai fazer isso. Antes, você vai tentar conduzi-la às conclusões, assim como ela tentar conduzir você às conclusões que ela chegou, e vocês vão conversar naturalmente. Vá mais à frente agora. Olha aí um pouco mais à frente, agora nos versículos 28 e 29. Então a palavra de Deus diz: deste modo, os maridos devem estar amando as suas esposas como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio, pois nenhum homem jamais odiou a sua própria carne, mas ele a alimenta e acalenta, assim como também o Cristo faz com a congregação. Então o amor pela sua esposa vai fazer com que você trate ela como você se trata, como você trata o seu corpo. Você não se bate, você não se fere, não se magoa. Então você não vai fazer isso com a sua esposa também. Não vai subestimá-la, não vai reprimi-la, mas vai deixar que ela se expresse as suas opiniões. Não vai menosprezá-la, nem na frente dos outros, nem em particular, talvez rebaixando-a. O homem que rebaixa uma mulher com quem ele é casado, ele na verdade está se rebaixando. Ele não é uma só carne com a mulher. Então quando ele diz que a mulher é isso, é aquilo, aquilo outro, quem é na verdade é ele, porque casou com aquela mulher. Então veja, é o modo como o marido deve agir. Lembre-se também que Jesus era humilde. E a humildade de Jesus, embora ele fosse perfeito, nos faz pensar, porque isso faz com que você tenha que ser humilde também. E ser humilde às vezes envolve engolir o orgulho e pedir desculpas, dizer você estava certa. Dizer é mais fácil do que fazer, né? Mas você vai precisar se esforçar a fazer isso sempre que necessário. Além disso, lembre-se também de que Jeová o considera responsável por cuidar da espiritualidade de sua esposa. Então não negligencie a espiritualidade. Você agora tem 2 para cuidar. Pode ser até que a família aumente com o tempo, né? E aí pode ter mais para cuidar. Mas você agora não precisa se preocupar mais só com você. Precisa fazer com que ela se mantenha bem e forte espiritualmente. E um bom segredo, Henrique, para um bom casamento, é você sempre dar consideração ao que a Érica pensa, ao modo dela pensar, às suas preferências. Talvez seja melhor até para você que você, sempre que possível, na maior parte das vezes, faça a vontade dela. Porque aí quando você achar que não dá para fazer a vontade dela, as coisas do modo como ela quer, você vai estar com crédito com ela. Então haja assim, e Jeová irá lhe abençoar como um bom marido. Também não tome decisões que afetam a Érica sem consultá-la. Mudar de emprego, mudar de casa, orçamento da família,
onde passar férias. Lembre-se que a esposa, ela é um complemento seu. Ela tem as qualidades, Jeová dotou a mulher de qualidades que nós homens não temos, ou temos de forma reduzida. Então ela tem mais sensibilidade, mais equilíbrio em alguns momentos, e isso pode fazer com que vocês dois juntos tomem decisões mais sensatas do que se um só tomasse as decisões. Então sempre a consulte, principalmente em assuntos que envolvam ela própria, que envolvam a família. E que dizer das esposas? Que dizer de você, Érica? Qual é o seu papel na família? Alguns nós já lemos, né? Você tem uma chefia, tem o seu marido como seu chefe de família. Alguns consideram o modo como a Bíblia se refere à posição da esposa como um modo degradante. Mas não pense assim, porque não é assim. Quando a Bíblia diz que você é uma ajudadora, um complemento do seu marido, ela não está querendo dizer que você é menor do que ele. Não, pelo contrário. No mundo até se diz que por trás de um grande homem sempre vem uma grande mulher, né? Mas para o cristão essa mulher não está atrás, ela está ao lado. E você tem que estar ao lado do seu marido assim. A sua posição, pelo contrário, a Bíblia diz que é uma posição de honra, que o Henrique tem a obrigação de lhe dar honra. Então você tem uma posição honrosa dentro do casamento. Vamos ver agora na Bíblia o que está envolvido dentro desse contrato de casamento, né? O que está envolvido dentro dessa posição honrosa. Leia agora no capítulo 5 de Efésios mesmo, os versículos 22 a 24. A palavra de Deus diz: as esposas estejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é cabeça de sua esposa, assim como também o Cristo é cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. De fato, assim como a congregação está sujeita ao Cristo, também as esposas estejam sujeitas aos seus maridos em tudo. Então, enquanto a grande necessidade da mulher é ser amada, como a Bíblia diz, a grande necessidade do homem, Érica, é que você seja sujeita a ele. O versículo 33 até acrescenta uma expressão interessante. Veja a expressão do que o homem precisa. A palavra de Deus diz: não obstante também, cada um de vós, individualmente, ame a sua esposa como a si próprio. Por outro lado, a esposa deve ter profundo respeito pelo seu marido. Então a grande necessidade do homem, mais do que ser amado, é ele se sentir respeitado. E como você pode demonstrar esse respeito no casamento? Pelo reconhecimento da chefia dele, por ajudá-lo na sua chefia, e não por tentar usurpar a chefia dele. Em alguns casamentos, as mulheres parecem que estão tentando usurpar a chefia do marido. É como se eles estivessem dentro de um carro e o homem puxasse o volante para um lado, a mulher puxasse para o outro. O que você acha que aconteceria com um carro com 2 volantes assim? Ele ia bater. Então não faça isso no seu casamento. Ajude o Henrique a tomar as decisões corretas. Ajude-o por se dirigir a ele respeitosamente e dar-lhe sugestões corretas, e por acatar as orientações que ele der, principalmente em sentido espiritual. Ele vai estar atento a isso. Se você não fizer isso, aí o resultado pode ser confusão, desacordo e infelicidade. É óbvio que fica fácil de ser respeitado profundamente quando você concorda com o que ele disser. Mas o verdadeiro teste da submissão da esposa cristã acontece quando ela discorda. Aí quando você discordar, lembre-se que o modo como você vai reagir, se vai apoiar a decisão ou não, vai mostrar como você se sente não apenas em relação a ele, mas também em relação a Jeová. Porque o princípio é de Jeová. E quando você faz isso, você prova que você acredita que o princípio funciona. Agora nós vamos ouvir os votos de casamento. Eu, Carlos Henrique da Silva de Barros, aceito você, Érica de Souza Pereira, como minha esposa legítima, para amar e prezar, em harmonia com a lei divina, em harmonia com a lei divina,
conforme especificada nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Eu, Seu nome, Érica de Souza Pereira, aceito você Carlos Henrique da Silva de Barros, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar profundamente, em harmonia com a lei divina, conforme especificada nas Escrituras Sagradas, para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivermos juntos na terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Estas alianças são um sinal exterior e visível que simboliza perante todos a união desse homem e dessa mulher nos laços do matrimônio. Entenderam? Era só um beijinho. Bom, Henrique e Érica, como parte da família, eu gostaria de registrar que todos nós estamos muito orgulhosos por vocês terem adquirido um casamento honroso à vista de Deus e esperamos que vocês realmente apliquem esses princípios bíblicos que foram apresentados aqui para que possam ser felizes agora e possam ser felizes na verdadeira vida, que é a vida eterna no novo mundo de Deus, uma vida perfeita que nós aguardamos aqui mesmo na Terra. Parabéns a vocês.